Então, gente, vamos dar início à nossa mesa, né? Então, já agradecendo... Vamos, gente. Desculpa interromper vocês. Vamos lá, então, boa noite. Obrigado, né, de antemão pela presença de vocês, né, de final de semestre. Talvez eu devesse ter colocado numa data anterior, mas por questões de agenda. Mas o propósito é que esse vídeo fique gravado, né? Então, é um vídeo que fica permanentemente disponível para visualização, né? Então, eu vou iniciar aqui a abertura do nosso evento, né? Que é o evento de encerramento do semestre, e que a gente fez um pouco às pressas, mas a ideia era que acontecesse justamente antes do da nossa seleção. Por quê? Porque a gente não deve se orgulhar disso, mas é a primeira seleção que a gente vai ter as cotas, então não é tanto motivo de orgulho porque a gente está atrasado, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então, a ideia é que isso não fosse só um cumprimento formal, né? Assim, que a gente tenha pelo menos alguma discussão, para não parecer que a gente está só cumprindo a lei, não que cumprir a lei não seja importante, né? Mas assim, pelo menos a gente aproveitou o contexto para discutir, para trazer o debate e críticas. Vocês são totalmente livres para fazerem a fala como bem entenderem, né? O nosso propósito é apenas abrir o espaço para o debate, né? Então a gente colocou um título meio técnico assim, nada muito elaborado, mas as falas de vocês fiquem livres para proporem títulos se quiserem ou não, né? Então a gente colocou políticas afirmativas no PPG-HCE, um pouco por falta de criatividade nossa e pela urgência do tempo, né? Então eu estou aqui um pouco de intrometido, mas já saio e convidei para compor a mesa, né, Cícera Barbosa Ribeiro, né, que é do... se quiser, eu acho que é melhor esperar, porque aí eu coloco os microfones em vocês e eu já saio, né, para vir todo mundo, senão vai ficar apertado, né? Então, vou só dizer um pouco sobre... Tem no card, né, mas descrever um pouco. Ela foi, inclusive, minha aluna no mestrado lá da UFC, né, na época da pandemia, mas vou descrever um pouquinho aqui brevemente. É professora da rede estadual do Ceará desde 2010, especialista em educação para relações étnico-raciais e mestre em História pela UFC, onde investigou a atuação do movimento negro cearense entre 1980 e 2000. É pesquisadora e membro do Grupo Caldeirão, membro da Rede Nacional de Historiadores e Historiadoras Negras, presidente da Associação de Amigos do Museu do Ceará, curadora museológica da exposição Anas, Simoas e Dragões, e é gestora cultural da Galeria para a Liberdade, né, que é vinculada ao Museu da Imagem e do Som. Então, eu abreviei um pouco, porque a sua biografia é muito extensa, né? Convidei igualmente o professor Hilário, né, Ferreira, professor mestre. Ou melhor, convidamos, né, enquanto programa. Eu estou personalizando muito, mas convidamos enquanto programa, né? Então, o professor Hilário é graduado em Ciências Sociais e mestre em História Social pela UFC. Atualmente é doutorando também pela UFC, pelo PPGH da UFC, professor e pesquisador da História e Cultura Negra do Ceará e autor do livro Catarina, Minha Nega, Tão Querendo Te Vender. Então, o terceiro convidado é o professor Arilson Gomes, professor professor da Unilab,
né, coordenador e professor do mestrado interdisciplinar em Humanidades e docente do PPGH-UFC. Aqui aí não tem aquele acréscimo que... Você quer dizer qual é o... né? Aqui estamos com o primeiro card, né? Mas vamos lá. E o convidado eu coloquei por último porque ele é da casa, né? Então, quem é de casa fica por último, né? Nós estamos recebendo, né? Eu e Patrício e Gabi também, depois vou explicar quem é Gabi, para quem não conhece. Então, o professor Dr. Patrício Araújo, que é nosso professor aqui do PPGH-CE e professor de antropologia na Unilab, né? Atualmente está em pós-doutorado no México, especialista em religiões afro-brasileiras e em alimentação. Possui pós-doutorado em antropologia social pela UFRN e é autor de diversos livros. Então, gente, vou dizer só uma... Então, agradeço a todos, né, e a todas por terem aceito o convite, de pronto aceitaram e não colocaram nenhum impedimento. Achei isso muito bom, apesar de ser... Acho que lá também, para vocês, é encerramento de semestre, né? Então iniciando. Então vocês estão com todo o gás, né? A gente é que está descendo a ladeira. Mas aí... então, o propósito, como eu disse, era... A gente até pensou para setembro, mas aí, poxa, mas aí já vai ter encerrado as inscrições. A ideia era a gente demarcar um pouco uma posição de dizer que é um pouco o direcionamento que o mestrado quer colocar, né? De dizer assim, olha, a gente está fazendo atrasado, né? Isso aí não tem como esconder, porque a lei é de 2017, revisada em 2024, e a própria UES ainda não tem a resolução, né? Foi revisada agora, vai passar pelo Consul. Aí tem um trâmitezinho e não é certeza que saia esse ano. A ideia era que saísse, mas a gente não vai esperar essa resolução e vai fazer, né? Então a ideia realmente é estimular o debate e colocar isso como uma posição do programa, né? E ficar no nosso canal no YouTube, no Instagram, diante das condições que a gente tem, era o máximo que a gente podia fazer, né? E aí vamos vendo os desdobramentos e a gente espera que na seleção já tenha cotistas, né? Participando. Então, gente, eu vou saindo e vou convidando já para vocês para virem para a mesa. E a ordem é mais ou menos que eu pensei, foi começar por Cícero, né? E aí depois Hilário, depois a gente deixa para Arilson e Patrício fecharem. Tudo bem? Então venham para cá, a gente vai colocar o microfone em vocês. Se você quiser ficar logo aqui, toma posição. Fique no meio, você é... Coloca aí, aqui, se sabe, né? Sim, né? Sim? Coloca botar aí, Beleza, não ficar batendo. Tá bom. Sim. A gente queria mostrar essa obra de arte de Márcio, que esse telefone está bem aqui. É Márcio, que é do Cumbe, que eu e João de lá, João do Cumbe está aqui, gente. Podemos começar, professor? Deixa eu só botar tá. Bota o microfone em você também. Aqui é chique. Professor, vou pedir que o senhor coloque do seu lado aí. Por causa da câmera, pode cobrir Hilária. Pode colocar assim do lado. Coitado da gata, eu tava... Foi para todo canto. Cuidado só com
E aí, Patrício? Ele está ouvindo ou não? Acho que fica melhor. Prende. Tá ótimo. Vou abrir assim para mim a apresentação. Eu acho que eu quero. Tá tudo bem. O senhor fala quando... Pode me chamar de você. Tá. Fique à vontade. Podemos começar? É com você. Vou começar com um poema de Nego Bispo, tá? Quando nós falamos tagarelando, escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados, né? Um poema de Nego Bispo, quilombola, piauiense, que nos deixou, se encantou há pouco tempo. E Nego Bispo tem vários livros que são referência para o nosso pensamento, para a nossa situação, né? Situar a nossa vida em colonização, quilombos e modos de fazer, e a terra dá, a terra quer, né? Eu acho que Nego Bispo vai anunciando o que são esses corpos que estão dançando diferente, falando fora do colonialismo, se portando fora da colonialidade. E que esses corpos, de uma certa forma, ao ocupar a universidade, ao ocupar espaços de memória, ao ocupar as escolas, ao serem vistos, né, como sujeitos dignos de direito, fazem uma ebulição muito grande na sociedade. Eu, Cícera, mulher negra, de cabelos crespos, tá lavada, hidratada, por isso está bem bonito assim. Óculos grandes, nariz largo, lábios grandes também, pescoço curto, 1,50 m. Quando qualquer pessoa que estiver assistindo agora ou depois olhar o meu corpo, né, eu tenho uma marca muito grande que faz referência a um outro território que está além do Oceano Atlântico, né, em África. Você consegue circunscrever quando vê o meu corpo, né, que eu tenho elementos que dizem daqui, mas dizem do antes, do antes, do antes. E esse dizer que é do tempo antigo, né, ele vai fazer referência a muitas pessoas que não puderam contar suas histórias. Muitas pessoas me perguntam de onde eu sou quando me veem, né? Perguntam se eu sou baiana, se eu sou maranhense, porque há uma falsa ideia de que negros, né, com uma postura étnica pró-África não seriam negros cearenses. Então, ao dizer, né, ao lembrar, ao afirmar que sou do sertão do Ceará, de uma cidade chamada Nova Russas, que fica vizinha a Crateús. Meu pai e minha mãe vieram de cidades pequenas, da zona rural. Então, minha mãe se tornou professora de alfabetização, principalmente de adultos. O meu pai foi trabalhador da Refesa, uma empresa que construiu os trilhos, né, do Brasil e promoveu o deslocamento de muitos trabalhadores e cargas durante algumas centenas de anos. Então, ao afirmar esse lugar, eu também digo que esse corpo é estranho na universidade. Eu entrei num momento que não era política de cotas, eu entrei em 2004 na UFC, e logo na minha entrada, né, as pessoas perguntavam da minha turma, um curso de História, era, né, majoritariamente masculino. No meu semestre foram 33 homens e 7 mulheres. Então, as outras meninas do meu semestre, elas perguntaram algumas semanas depois, né, assumiram que achavam que eu era uma pessoa dos serviços gerais. Porque era um corpo estranho ali naquele campus do Benfica, né? Logo depois, quando eu comecei a fazer pesquisa e falar da minha pesquisa em alguns espaços, em universidades particulares, as pessoas confundiam a minha presença nesses espaços enquanto eu aguardava o meu nome ser chamado como uma pessoa ainda no espaço da subserviência,
que não estaria lá para compartilhar pesquisas. Então, a partir desse ponto, eu acho que a UES avança muito quando coloca esses corpos que têm uma trajetória diversa, de insubmissão, nos seus bancos da universidade, né? Eu acredito que só quem ganha é a universidade, ao trazer pessoas, poetas de outros territórios, de outras cidades do interior e com essa marca transatlântica. Ao não passar pelo sistema de cotas na entrada, eu fui fazer pós-graduação também na Universidade Federal do Ceará, mas isso em 2011. E o meu trabalho lá atrás não foi aprovado por uma banca que ainda acreditava no colonialismo como esse lugar onde as histórias devem ser contadas. E aí eu fui para o movimento de mulheres negras e é nesse movimento, na construção da primeira marcha nacional das mulheres negras em 2015, que ao encontrar mulheres de todo o Brasil, outras pesquisadoras, na rede de historiadoras negras, né, foi que eu fui percebendo que essa experiência de violência na universidade não havia sido isolada. Outras mulheres negras do ensino superior, ao tentar terminar mestrados, doutorados, nos seus momentos de TCC, monografia, né, eram mulheres e homens, né, que eram impedidos de alcançar essa linha de chegada. E aí eu continuei a fazer história longe da universidade, né? Eu percebi que os movimentos do movimento social e a própria legitimidade que esse movimento dava não me era importante, eu não necessitava dessa legitimidade naquele momento, e aí eu fui passar muito tempo no arquivo público, né? Apesar de ser uma pessoa extremamente barulhenta, muito falante, né? É no silêncio da documentação que eu me encontro, né? Ali, mexendo nesses documentos do século XIX que eu me encontro. Aí eu vou pedir para passar, Dinei. E aí, em janeiro do ano passado, eu recebi um convite do Museu de Arte Contemporânea, aqui do estado do Ceará, que funciona dentro do Dragão do Mar, para fazer a curadoria de uma exposição. E aí eu fiquei pensando naquele momento no lugar do historiador como curador da sociedade. Aquela pessoa que pega o seu documento e que muitas vezes parece algo que não tem a dimensão pública, educacional ou publicitária, né, no sentido de fazer ser consumido rapidamente e facilmente pela sociedade civil. Naquele momento, estava se pensando, ano passado, né, o Ceará como esse lugar que faz 140 anos, que é o primeiro, o Hilário adora isso, é o primeiro a abolir a escravização no Brasil, né? E ao pegar esse mote, eu e Analine Furtado, as duas curadoras, viramos do avesso esse mote para falar de mulheres que nem a gente. Analine também é uma mulher negra, mulheres que nem a gente, que não tiveram oportunidade de contar suas histórias e suas pesquisas. Analine Furtado, igual a mim, também não teve a chance de defender a sua pesquisa de mestrado, mas na UNB, na Universidade de Brasília. Então, as nossas histórias se atravessaram na violência colonial das pós-graduações do Brasil. Ao revirar os arquivos e encontrar Ana Souza, Aninha Gata. Deixa eu ver se é o próximo slide para vocês verem o rosto dela. Pode passar, Dinei. Ana Souza é uma mulher que aparece no primeiro arrolamento do Império, né? Ana Souza aparece com seu endereço, sua idade, uma mulher que não sabe ler e escrever, doceira, brasileira. O nome dela e de suas vizinhas, também quituteiras, quitandeiras, padeiras, leiteiras, meretrizes, são descritas nesse censo. Elas aparecem em outras fontes, processos crimes, aparecem em estatutos de irmandade de reis e rainhas de Congo. Ana Souza, que não tem um rosto fabulado, não teve sua história contada, não tem a marca da sua história na primeira pessoa, aparece nos rastros dessas documentações.
Ao juntar essa documentação e fazer um diálogo muito profundo com a arte, Eulália está ali, uma historiadora negra e artista também. O artista visual Blackout, ele fabula o que seria o rosto de Ana Souza. Uma rainha, uma coroa sobre a sua cabeça, um corpo corpulento, segundo o processo crime, com dentes separados, que está nas beiras, às margens dessa cidade de Fortaleza, que anda até o que a gente entendia como centro para vender o seu doce, circula na cidade, e aí a gente convida a imaginar o século XIX nessa cidade de Fortaleza, uma mulher negra doceira. O que ela podia fazer? Podia levar recados, trocar recados, acoitar negros fugidos, desafiar laços afetivos, trocar recados de amor. O poder que tem de produzir comida e poder fazer matar e poder fazer viver. Nos doces de Ana Souza e de outras mulheres que trabalham com alimento. Pode passar, por favor, Dinei. E aí, eu trabalho com a perspectiva de Conceição Evaristo, dessas pessoas pretas que vão entrar na universidade e vão contar as suas histórias ou das suas que ainda não foram contadas. Eu, Cícera Rosisângela, só eu tenho esse nome, pode olhar no Google, tá? Minha mãe que criou. Não tenho fotos da minha bisavó, não tenho fotos da mãe dela, nem da avó dela. Quando eu olho o retrato de Ana Souza ou de outras mulheres, do tempo do antes, eu olho para essas mulheres como minhas ancestrais. E eu gosto de imaginar que, ao entrar na universidade, a gente traz a poesia de dizer a mesma coisa, só que de um jeito bonito. A gente traz uma outra experiência que Conceição Evaristo vai dizer que nada do que a gente está falando aqui é verdade e nada do que a gente está falando aqui é mentira. Lá em Becos da Memória. É nessa memória que é quase segredo, que a gente não diz tudo, mas diz uma parte, que a gente vai fazer a nossa história. E aí eu invoco aqui alguns conceitos que nós vamos resgatar. Beatriz vai resgatar o aquilombamento, Abdias vai trazer o quilombismo, outros autores vão renovar a ideia de quilombo, quilombagem, e eu adoro trabalhar com a ideia de Josimeire Alves Pereira, que é a ideia do afropatrimônio. Pode passar, Dinei, por favor. Josimeire Alves Pereira, uma historiadora de Minas Gerais, nos indica que um dos grandes problemas da não superação do racismo ou da identificação de práticas racistas na sociedade brasileira foi o fato de não tratarmos de maneira adequada a memória da escravidão. Quando a gente tem uma universidade estadual do Ceará, onde 75% da população no Ceará se declara negra, é preta ou parda, e não tem uma política de cotas justas, a universidade está cometendo o quê? Racismo. Quando seus alunos não são 75% negros. Enquanto essa universidade não refletir a sociedade, ela está praticando e reiterando com frequência um racismo. E esses dados precisam estar no corpo discente e no corpo docente. A gente precisa que a política de entrada de professores, programas de permanência, também abarquem essa noção de uma política afirmativa, que a gente afirma a nossa presença. E aí eu vou passar para o Dinei, pedir para o Dinei passar. Aqui a gente tem uma fabulação de Preta Simoa, também do Blackout, pode passar. Fiz algumas imagens dessa exposição para vocês ficarem se lamentando que vocês não foram, né? Lutas Negras pela Liberdade, Ana Simões e Dragões costurados em estandartes, pode passar.
Ali atrás, Anastácia, blackout igual Yuri Cruz, tira a mordaça, tira o ferro da cabeça dela. Pode passar, Dinei. Aí é uma medalha que sempre se dá às pessoas que se destacam na luta pela liberdade e que até esse ano, espero que a gente tenha aí alguma surpresa, né? A medalha da abolição só foi dada para pessoas brancas, né? Uma medalha de um Estado que se orgulha desse gesto do 25 de março, que se torna feriado desde 2011, e a gente tem muito a falar sobre ele. Por favor, amigo. E aí, caminhando para o meio, para o final, tem esse cilindro, né, onde eu estou falando que mulheres negras criaram encontramentos, encantamentos, realeza e resistência em nosso território antes do 25 de março. É quando eu evoco a figura de Ana Souza. Num tempo que olha aí, ó, espiralar. É um tempo negro. Não é esse tempo da academia recortado em disciplinas, em linhas lineares. Vou pedir, amigo, que tu passe 2 vezes. Por favor, de novo. Aí tem um adesivo do 20 de novembro sobre a placa do 13 de maio. Recentemente passamos pelo 25 de julho, mais uma data onde celebramos, festejamos a nossa existência e retiramos do altar figuras como Isabel, né? E colocamos, evocamos Zumbi, tiramos Maria Tomásia ou outros que tenham assinado 25 de março e celebramos Ana Souza, Simoa, Dragão. Pode passar 4, até a figura do fogo. Pode passar, amigo. Pronto. Aqui nós temos a imagem do Borba Gato pegando fogo. Eu acho que o exercício histórico da entrada de negros e negras na academia parece muito com esse gesto que foi feito durante a pandemia. Botar fogo numa narrativa que foi contada sobre a nossa vida sem a nossa presença. Numa narrativa que foi nos desumanizando. Numa narrativa que nos colocou como números, que não destacou os nossos nomes. Quando as narrativas silenciam nosso nome, nossa trajetória, nosso jeito de viver, elas precisam ser revisadas. E revisadas sob os nossos olhos. E aí eu vou compartilhar uma segunda experiência bem rápido, que é a experiência da Galeria da Liberdade na exposição Negro é um Rio que Navega em Sonhos. Por favor, Dinei. Levanta a mão quem conhece esse prédio aqui. Esse é o antigo mausoléu do Castelo Branco. No último 18 de junho foi inaugurado com a presença do governador sobre o nome, né, novo de Galeria da Liberdade. Tem 2 fotos. Essas fotos são da Lia de Paula, uma fotógrafa e jornalista. E a gente inaugura a galeria ali do lado cinza, Galeria da Liberdade, dando foco na ressignificação desse espaço, que durante 52 anos guardou os restos mortais do Castelo Branco. É um prédio feito em 1972, no auge da arquitetura moderna, e no processo de ressignificação entra uma temática sobre a questão racial, entendendo... Obrigada, meu bem. Entendendo que é possível construir a convivialidade num espaço que não promoveu o encontro de pessoas. E aí a gente convida vários artistas negros para trazer para esse espaço, não somente para os corredores dessa galeria, mas para a área externa também, para esse bem que é tombado em várias esferas, outros suportes de história. Entendendo, por exemplo, como a temática da ditadura e a temática racial não são temáticas em separados. Quando eu trabalho com esse golpe de 64 a 85, eu preciso pensar na Marcha do Pirambu, em que acontece em 1962, com a presença de mais de 30 mil pessoas. Essa Marcha do Pirambu reivindica, sobretudo, a posse do território e das casas das pessoas que estavam lá.
É nesse gesto que o Jango, ao promover a posse do território, irrita a elite cearense. Eu não posso falar de ditadura no Ceará, de enfrentamento à ditadura, sem falar do Pirambu. Eu não posso falar de pesquisa, intelectualidade, ciências, saberes nas universidades, sem falar de Pirambu, Janguruçu, Santa Filomena, Conjunto Ceará. É necessário que a universidade pare, coloque um espelho sobre ela e veja quem é que está ocupando esse universo. Eu acho que pós aprovação dos futuros estudantes que vão sentar aqui nessas cadeiras, a universidade precisa fazer um balanço das suas pesquisas e dos temas que foram desenvolvidos até agora. Bem rápido, Dinei, só para a gente ter uma noção do que é a presença negra, confrontando uma presença violenta, ditatorial, de longa data. A artista Paula Trojani constrói um giral dos sonhos, na perspectiva de não poder entrar, né, nessas salas onde a gente visualiza os planetários, né, onde a gente olha para o céu. A Trojani constrói o seu próprio planetário com técnicas indígenas e quilombolas, do uso do bambu, da natureza. Pode passar, amigo. Aqui são quartinhas do artista Wellington Gadelha, 46 quartinhas, invocando essa presença ancestral. Pode passar, meu bem. Aqui são figuras de mulheres do movimento negro de mulheres, que são mulheres coletivas, organizadas, de todo o Ceará. Aqui tem nossa amiga Joseli Quilombola, que trabalha comigo e com o João. Pode passar, meu bem. Está encerrando, gente. Ali uma obra, essa casinha com a criança da Alexia, Colagem Negra, que é a perspectiva da criança negra. Aqui desse lado, onde tem esses jarros, é uma planta que fala. Na perspectiva negra e indígena, a natureza conversa conosco. E nessa tecnologia que Lully constrói, a gente escuta a planta. Pode passar, meu bem. Gosto de encerrar com Conceição Evaristo, quando ela fala que o nosso passado não acabou. Por isso, a necessidade urgente de termos estudantes negros, negras, indígenas, quilombolas, povos ciganos e periféricos dessa universidade, para continuar contando a nossa história. Eu acho que é isso. Fico grata de partilhar com vocês, com o professor Arilson, com o Hilário. Feliz do Dinei estar aqui. O professor Samuel, maravilhoso, né? Foi sua aluna na pandemia, no Mestradão UFC. E muito obrigada, gente. Então, boa noite a todas, todos. É um prazer dividir esse espaço com os meus companheiros de orientador, Arilson, né? Doutorado, com a Cícera e com o Patrício, né? Não sei se ele está escutando, Patrício. E como a gente é de Candomblé, peço a sua bênção, né? Porque ele é Babalorixá. E, bom, eu estava pensando, né, em traçar um caminho para expor a temática das políticas afirmativas, e achei muito bonitinho, né, a forma como a Cícera começou a dela, e eu vou, né, imitá-la, né? Então, assim, porque eu estava percebendo que as políticas afirmativas elas têm a ver com a nossa militância, né? Eu sou um militante antigo do movimento negro aqui, desde o século passado. Eu entro no movimento negro em 84, né? Ainda bem que não fizeram o vixe. Em 1984, eu entro no Grucum, a primeira entidade negra, né? E considero, pela minha militância no Grucum, a mais combativa, né? Aí alguém diz assim, ixi, lá vem. Né? Então, a minha experiência enquanto militante do movimento negro, ela me abre a possibilidade da gente refletir um pouco sobre a Lei 10.639 e sobre as cotas. Né? Por que a Lei 10.639? Porque um ano depois que eu entro no movimento negro,
Fortaleza ganha a prefeitura, o PT ganha a prefeitura de Fortaleza pela primeira vez, né, no Brasil todo. Foi uma festa, tinha militante de esquerda aqui de todos os cantos, de todas as tendências que você possa imaginar. E aí, assim, a cidade ficou, né, ficou uma coisa efervescente, né? Aí vem a questão do epistemicídio, né? Em que sentido? Do ponto de vista da teoria, de interpretação das contradições que aflige o povo brasileiro, e especificamente o Ceará, né? Então, nós do movimento negro éramos constantemente abordados pelos movimentos de esquerda, mais radical, de que as contradições no Brasil elas se limitavam à questão de classe. Não havia uma compreensão de que essas contradições no Brasil eram de raça e de classe, que mais tarde, ou antes mesmo, que a gente descobre que a Lélia Gonzalez dizia que era raça, classe e gênero, né? E aí nós íamos para o debate porque nós vivíamos isso. Quantas e quantas vezes eu entro em 87 no curso de Ciências Sociais da UFC, eu ia com os meus amigos, até um dos professores aqui, o Eric, né? O Eric estava na História, e eu nas Ciências Sociais, às vezes a gente indo para as festas na Concha Acústica, aí aquele camburãozinho ali, né? Todos os meninos passavam, quem era o único parado pela polícia, geralmente? O Hilário, né? Então, essas situações é que nos levam, né, a partir de uma vivência, a compreender que as contradições nesse país é de raça e de classe. E não havia... Eu estava num curso predominantemente marxista, as Ciências Sociais, da UFC, né, num período de transição, e havia muito o debate sobre isso, né? E esse debate a gente fazia e tentava mostrar, mas parecia que, vamos dizer, essa que foi? Desligou tudo. É normal, eu também com a branquitude é desse jeito. Tá? O Patrício foi embora, né? Você tá aí, o Patrício? Foi só o... Foi só a gente não ver o Patrício. Tá só sentindo, Posso continuar? Então havia muito esses debates. E aí o que eu estou falando aqui, a partir desse debate, desse epistemicídio, né? Ou talvez desse apagamento, da falta de importância de compreender novas categorias para compreender e entender a realidade brasileira, era muito forte. E havia uma certa agressividade contra nós do movimento negro, né? E isso não se limitava ao Ceará. Isso vai acontecer no Brasil todo, a ponto de, em 92, ser criado o primeiro CENU. O que era o CENU? O primeiro seminário universitário, né, de negros universitários, que houve na UFBA, né, onde nós discutimos que tipo de universidade nós queríamos. Porque não adiantava militar na UNE, não adiantava militar nos partidos, se as nossas questões não eram discutidas, né? Falava-se de que a questão racial dentro da UNE, né, do movimento estudantil, que a gente discutiria mais na frente, mas esse mais na frente virou 10 anos, virou 15 anos, virou 20 anos, e não se discutia. Né? Então, assim, até que eu, terminando o curso, resolvo desenvolver uma pesquisa, né? Uma pesquisa para tentar um mestrado. Percebo que as ciências sociais da UFC não tinha, né, vamos dizer, não me deu toda vamos dizer, uma estrutura teórica que me ajudasse a analisar a realidade racial, né, do Ceará. Nesse momento, e aí que é importante o que eu vou falar, eu acabo entrando em contato com a história da UFC, com um professor
que chega em Fortaleza e trabalha a questão racial dentro do curso de História. E aí nós temos, né, também puxando um pouco o que a Cícera falou, a importância do professor dentro do curso. Esse professor é chamado Eurípides Funes, né? Então, o Eurípides faz um trabalho, né, porque ele também pesquisava sobre quilombos, né, de dialogar com o movimento negro, né, de conhecer as comunidades negras. E ele vai fazer um trabalho muito importante dentro do curso de História. E nesse momento, né, aqui que eu falo, infelizmente, concordando com Cícera, e aí eu falo sempre quando eu venho aqui, né, a UES sustenta, ao não trabalhar do ponto de vista de uma educação mais democrática, o eurocentrismo. Né? Sustenta o eurocentrismo. Sustenta o epistemicídio. Tá? Eu digo isso, né, com muita firmeza, por quê? Porque durante um determinado momento do curso de História, alguns alunos estavam desenvolvendo pesquisas e quem orientava, como nós somos amigos, né? Então pediam para me orientar. Nunca me pagaram, mas né? Fazia isso pela importância da pesquisa dos meninos, né? Então, durante um tempo, uns 3 a 4 trabalhos, né? Orientei, aí depois vi que de graça não funciona, né? Já é amor demais. Mas, assim, voltando para o trabalho da UFC, né? A partir dali, em contato com Eurípides, né? Nesse diálogo com o curso de História da UFC, eu fui apresentado a nova história da escravidão, né? E isso é importante por quê? Porque formado em ciências sociais, como muitos brasileiros, né? Não sei se isso ainda existe, mas na minha época, eu acreditava que não poderia construir a história do negro no Brasil, porque o Rui Barbosa tinha queimado tudo, né? Era uma ideia que passava para a gente, né? Que o Rui Barbosa queimou toda a documentação. Até que, também juntamente com a história, leio um artigo do Robert Slanes, né? Que ele fala que o que Rui Barbosa não queimou. E aí eu começo a compreender, né, por também estar entrando no arquivo público, né, que num dado momento, acho que em 1872, né, todas as províncias mandavam uma cópia, né, da documentação da província. Então o que o Rui Barbosa realmente queimou, mas o que ele queimou foi essa cópia. Os originais continuam nos arquivos públicos, né, que estão aí, em alguns descasos, os documentos vão se acabando e a memória vai indo embora. E depois disso, né, eu fui apresentado a um livro do João Reis e Eduardo Silva chamado Negociações e Conflitos. Esse livro me abriu a mente, né? Me abriu a mente, primeiramente, para uma mudança de mentalidade que eu tinha dentro do curso de Ciências Sociais. Né? Em que sentido? No sentido de que as lutas sociais, elas só tinham 2 posturas, né? O acomodado e o rebelde. E eu ficava doente quando eu peguei uma obra do Raimundo Girão, que havia uma narrativa, né, de um documento, de que um escravizado do pai do José de Alencar, ele saía de Messejana, ia até a cidade e depois voltava fazendo compras. Naquela época eu perguntava, por que ele não foge, se ele vai sozinho? E eu não queria aceitar, né? Lembre-se que eu falei que eu tinha muitos conflitos com gente, né,
do movimento de esquerda, né, marxista, que diziam que, alguns chegaram até a me dizer que era natural que os negros fossem acomodados, né? E eu, ao ler isso ficava na minha cabeça, eu não aceito. Quando eu leio essa obra, né, da Nova História, Negociações dos Conflitos, que o subtítulo é Entre Pai João e Zumbi ao Negociador. Aí eu compreendi a diversidade, a complexidade da realidade, vamos dizer, dos sujeitos no período escravocrata. O negociador. É tanto que João Reis tem um livro, Rebeliões Escravas, acho que é a história das revoltas escravas no Brasil, onde chega a uma conclusão de que o escravizado ele começa negociando. A rebeldia só acontece quando todas as possibilidades, né, elas não têm mais, não são mais viáveis. Então vem a rebeldia, né? Não é o Zumbi não estava todo o tempo guerreando, né? Ele negociava. Se não vai, meu amigo, é parte da vida, né? O pau come. Então, nessa perspectiva aqui, foi me aberto, né, toda um leque de possibilidades, né? Fui lendo obras, né, como na revista número 5 de História, do Peter Lillenburg, que é um historiador inglês, que ele fala sobre quando as montanhas estremecem, onde ele usa uma documentação, olha que coisa interessante, onde ele usa uma documentação que revela aquelas greves que houve, né, que o Marx fala em 1854, estava à frente dessas greves, desse movimento na Inglaterra, negros, africanos, marinheiros. E aí começa todo, a partir desse artigo que ele publica, né, que tem na mesma revista um artigo que vai contrapor, fazer uma crítica, que isso é interessante. Aí o Peter Lillenburg faz um livro mostrando, defendendo a ideia dele, né? Então, assim, esse artigo ele abre possibilidades para o diálogo do Atlântico Negro, que havia, né, um diálogo entre África, Europa e América. Né? E aí o próprio Paul Gilroy, no livro Atlântico, o próprio nome do livro Atlântico Negro, ele fala justamente disso, de como o navio ele se torna um produtor de culturas, né? Os aprendizados dos marinheiros que vão para a África, que vão para a Europa, que vêm para o Brasil, a forma como a revolta, né, a rebelião do Haiti, ela se propaga pela América, deixando no imaginário branco, né, um medo, porque o Haiti se torna a primeira república negra. E aí nós trazemos aqui um elemento importante. Eu considero a Revolução do Haiti mais importante do que a Revolução Francesa. Mas aí, o que a gente observa é que, na medida que eu priorizo, né, a historiografia do Norte, eu não, né, discuto os fatos históricos que acontecem no Sul global. Então, na medida em que a gente tem todo um processo de movimento que vai ser chamado de modernidade, que é construído na Europa, essa produção é ela que predomina nas produções acadêmicas, nos cursos que a gente, né, entra e é formado. As nossas almas, elas são formadas nessa perspectiva. Os negros brasileiros e as negras brasileiras, como diz não lembro o nome dele agora, né? A gente já entra na universidade de joelhos. Porque a produção do conhecimento aqui, ela é uma produção que fortalece a branquitude. Essa é uma experiência que a gente vai tendo, é tanto que é na década de 90 que começa um debate sobre reparação histórica. Eu digo isso porque eu vivi isso.
E aí a gente traz esse debate para cá. E começamos a discutir sobre reparação histórica a partir de 93, 94. Que essa reparação histórica é o quê? As políticas afirmativas no século XXI. E por incrível que pareça, toda a nossa luta, todo o nosso avanço vai ter resistência de quem? Daqueles que a gente menos espera, a esquerda. Dentro dos cursos de história, dentro dos cursos de ciências sociais. E aí a gente, do ponto de vista de uma análise mais profunda, precisamos a gente aprofundar, né, o racismo enquanto uma ideologia, um sistema de poder. Quando nós negros e negras indígenas, damos um passo, né, aquilo que a Cida Bento fala, o pacto narciso da branquitude, imediatamente ela se organiza. Porque essas políticas públicas, elas tensionam os espaços. Porque em alguns espaços que antes eram predominantemente brancos, os negros estão agora presentes. E a branquitude não esperava isso. E vinha um conflito. Estamos vivenciando, no século XXI, em 2025, um tensionamento grande do racismo. A violência do racismo, ela né, está mais presente por causa dessas políticas afirmativas. Agora, a naturalização dessa violência é tamanha, né? É tamanha que os brancos, né, eles agem naturalmente, eles falam naturalmente, negando a presença de negro e usam o discurso de que agora as pós-graduações, por causa das cotas, e as universidades, por causa das cotas, o nível vai baixar. Eu ouvi isso na UFC e até agora eu fico... É porque eu tenho sangue, sabe? Eu fico doente porque eu não mandei aquela mulher, aquela professora, para um determinado lugar. Porque racismo é violência. Racismo é violência. Racismo é, né, algo é racional, mas é tão estúpido que você não acredita que alguém vai dizer isso. Que o nível, né, o nível vai baixar. Então, quando nós estamos falando aqui dessas políticas afirmativas, né, nós estamos falando de um processo de democratização. Quando a Cícera fala que é preciso, né, a gente deixar as armadilhas sutis do racismo que impedem a entrada de alunos negros, porque também a gente não tem que só ter uma política para que os alunos entrem, a gente tem que ter política para que os alunos permaneçam. As cotas e a Lei 10.639, elas têm que caminhar juntas. Como eu posso falar, e que muitas vezes não existe, né? Eu posso falar de história do Ceará, sem falar da presença negra no Ceará. E aí eu vou entrar na área que eu sou especialista. Qual é a matriz africana dos negros cearenses? É Bantu. Ah, o que é Bantu? Nós temos que ter aula de história da África. Porque a matriz Bantu está aí. Quem, no carnaval, quem for para Domingos Olímpio, vai ver uma manifestação cultural Bantu, espontânea, que é o maracatu. E você não vê em Fortaleza uma produção midiática chamando as pessoas para ir para o Domingos Olímpio. E as pessoas estão lá, espontaneamente, e quem já foi, o dia do maracatu é lotado. É impressionante. Está aí presente. Né? Nós temos no interior as congadas. A minha pesquisa aqui sobre o tráfico interno, né? Eu consigo, através da documentação, mapear onde estava essa negrada. E essa negrada, ela estava em toda a Fortaleza. E o século XIX, eu vou até provocar o século XVIII também,
do ponto de vista cultural, a província do Ceará, do ponto de vista cultural, era africano. Nós tínhamos sambas, capoeira, e eu vou dizer esses dois inicialmente porque dizem que o samba nasceu no Rio. Nós tínhamos samba aqui, no século XIX. Capoeira não nasceu na Bahia. Capoeira estava, tanto a capoeira quanto o samba estavam presentes onde os angolanos estavam, que são bantus. Né? Nós tínhamos o boi, nós tínhamos a burrinha, a festa do Congo, que ainda existe na região do Cariri. Nós tivemos a escravidão, né? Ela não foi passiva, houve resistência, tem a revolta da barca Laura II, tem as revoltas para não ser embarcados no tráfico interno. Então, as políticas de cotas, elas trazem, né, vamos dizer, elementos extremamente importantes para a pesquisa. Nós ainda temos que fazer um trabalho de pesquisa sobre a religiosidade negra no Ceará. Porque, né, Cícera falou aqui de algumas mulheres negras no século XIX. O termo tia Simoa, o termo tia era como se fosse mãe de santo. A Preta Simoa, ela termina a vida, veja bem, cuidando da família Caldas. Já ouviram falar deles, né? César Caldas. Ela termina a vida cuidando deles. E eu acredito que isso acontecia do ponto de vista espiritual. Olha, tia Preta Simoa, tia Ciata. Na casa da tia Ciata era o quê? Um terreiro. A outra problemática que a história poderia contribuir na UFC e aqui, né, dando início a esse debate, e que nós temos uma problemática muito séria, que esse apagamento histórico, que é um instrumento do racismo cearense, é a questão das fotografias. Existem fotografias de escravizados, mas elas estão na mão de privados. Eu digo isso porque eu estava num debate, falei sobre isso com a Lilian Schwartz, aí alguém tocou no meu ombro e disse, olha, aqui, é um escravizado que pertenceu a alguém da minha família lá no Cariri. Aquilo para mim foi confirmação dessa tese. Porque quando eu fui chamado para fazer um livro sobre a história de redenção, eu visitei várias famílias. E eles diziam para mim, eu tenho o documento, mas eu quero escrever. Então está na mão de privados. E a nossa memória, né, ela é segurada e é apagada, porque determinadas famílias não querem que se reconheçam que elas, lá no passado, foram escravistas. O que fazer? Né? A gente tem que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. E desenvolver a pesquisa é muito importante sobre isso. Não só no campo da história, mas nas ciências sociais. Recentemente eu indiquei para um amigo, né, porque eu tinha um personagem em Fortaleza chamado, olha o meu tempo, viu, como eu comecei a me empolgar, tinha um personagem em Fortaleza na década de 80 que era chamado Raimundo Burra Preta, que toda a vida era um negão enorme, homossexual, mas bom de porrada. Eu achava que ele muito parecido com quem? Madame Satã. Eu vi, ele saía muito no carnaval, lembra? Ele saía muito no carnaval e uma vez eu vi ele dando porrada em policial. Ele era enorme. E quando eu assisti o filme Madame Satã, eu digo, olha, né? E já tem um trabalho no doutorado sobre ele. E ele
ele andava na rua todo aberto, com a mão assim, né? Quando via pessoas vindo na frente dele, ele segurava, você parecia bailarino de... Né? Ficava de ponta de pé, porque ele segurava e ficava fazendo assim, ó. Tantas e tantas vezes eu vi isso. Então, as políticas de cotas, aí eu acho também que é preciso fomentar, e eu fico muito contente de saber que hoje existem fóruns negros e negras dentro dos cursos, né? Tanto da UFC como aqui da UES, mas é preciso que os professores também fomentem pesquisa sobre isso. Não só na história, como na letras, como em todos os cursos, porque nós estamos falando de um povo, e esse povo ele produziu uma diversidade de culturas, né? E para fechar, eu lembro um curso que eu participei lá em Salvador, que o João Reis dizia assim: olha, a pesquisa aqui na UFBA sobre a questão negra, a gente ainda não fez nem 50%. Quando ele disse isso, eu olhei assim e disse: meu Deus, se essa quantidade de pesquisa que já tem aqui na Bahia, da UFBA, no curso de História, eles não acham nem 50%, imagine Fortaleza, imagine o Ceará. Né? E o quanto nós temos que fazer. E se a gente não faz isso, porque é proposital o apagamento histórico, e eu vou dar, né, o exemplo, em 2011, né, o quilombo de Queimadas em Crateús, os latifundiários queriam acabar com o quilombo justamente com o discurso de que no Ceará não tem negros. E se não tem negros, aqueles negros do quilombo são de fora. Era passível de invasão. João do Cumbe, aqui do quilombo do Cumbe, tem sérios problemas também de terra lá no Cumbe. E é preciso que a gente, né, compreenda a organização do movimento. O Ceará tem mais de 100, João, quilombos. Isso reconhecidos, entendeu? Mas são mais ainda. Aí vem alguém que diz assim: no Ceará não tem negro. A gente diz assim: tu é cego? Agora, nós temos que estar dentro dos espaços. E as cotas e as políticas afirmativas não é como uma ação da branquitude, um favor. É uma conquista nossa. Porque os meus antepassados, os nossos antepassados, construíram tudo isso aqui. Então, essa sociedade nos deve. E a gente vai cobrar. É isso. Muito obrigado. Só tu ganhou água, não foi? Aí tá reclamando que é água. Não, eu tô brincando. Tô brincando.